Para criar um negócio não basta ter uma boa ideia, é preciso financiamento. E como o dinheiro não cai do céu, vamos falar de empreendedorismo e recursos financeiros neste episódio. Então, Olá, Vivi. tudo bem? Vamos lá falar de empreendedorismo? Vamos embora. Que temos muitos empreendedores em Portugal, não é? Não É verdade, é verdade. Somos assim um país com... Hugo, não basta de facto ter uma boa ideia, é necessário arranjar financiamento. Os empreendedores têm esta noção? Sim, de facto, é muito importante a questão do financiamento para conseguir encontrar os meios necessários para prosseguir uma ideia. A ideia é importante, ter de facto uma boa ideia, ter a capacidade de inovar, de diferenciar face a outras ideias que já existem e de acrescentar valor, mas isso sem o financiamento não é por si só suficiente e, portanto, o financiamento, quer seja através de financiamento propriamente dito, quer seja através de capital, é fundamental para poder dar corpo, digamos, à ideia e materializar a ideia e desenvolver um projeto a partir dessa ideia. E o que é que deve estar no topo das prioridades em termos de financiamento do empreendedor? É muito importante que as soluções de financiamento ou que a identificação dessas necessidades de financiamento sejam diretamente e intrinsecamente ligadas à componente económica, não apenas de tesouraria, mas também à componente económica do projeto, da ideia, do produto, do serviço que se vai desenvolver. Isto significa o quê? Muitas vezes existe uma certa tentativa de reduzir ao máximo o encargo mensal resultante de uma solução de financiamento. E isso é importante muitas vezes do ponto de vista daquilo que é a viabilidade no curto prazo do projeto, mas pode ser um entrave à capacidade desse projeto de se ingrar e de perdurar no tempo. Portanto, é muito importante que se eu vou fazer um financiamento para um bem duradouro, por exemplo, é importante que o prazo desse financiamento esteja intimamente ligado com aquilo que é a expectativa de durabilidade desse bem duradouro. E, portanto, se eu tiver uma adequação entre estes dois aspectos, estou a conseguir garantir que a empresa é viável e que a ideia é viável hoje, mas também que o vai ser no futuro, quando eu precisar de substituir esse bem duradouro, portanto, renovar os meus meios, digamos assim, no sentido lato do termo, e fazer com que o encargo financeiro do primeiro se esgote no momento em que eu faça a alienação do mesmo. E, portanto, é muito importante esta dupla realidade, por um lado, de tesouraria, mas, por outro lado, também económica. Quando se começa a pensar num negócio, normalmente há sempre uma pergunta que se faz, e muitas vezes são as instituições financeiras. Qual é o business plan? Já tem um business plan? O que é que isto implica, no fundo? Essa é fundamental. É fundamental para atrair, como dizem muito bem, investimento, para atrair financiamento, para atrair capital. É fundamental eu ter uma ideia e conseguir explicá-la e explicar o racional subjacente àquela ideia. E é muito importante também para o próprio empreendedor definir um business plan. Nós muitas vezes dizemos um pouco a brincar que o Excel admite tudo, e aqui publicidade à parte da ferramenta informática, mas de facto é muito importante que eu estabeleça para a ideia que estou a desenvolver o meu modelo de evolução futura, ou seja, qual é que é o meu produto, o meu serviço, o que quer que seja, o que é que eu tenho hoje, como é que eu vou conseguir fazer perdurar esse produto, esse serviço, essa minha ideia no tempo e como é que eu vou conseguir, inclusivamente, absorver eventuais situações de choque que possam acontecer. Portanto, tudo isso deve ser previsto no business plan para que eu consiga estabelecer pontos onde eu quero estar em cada momento, definir os chamados indicadores ou KPIs, para utilizar assim uma expressão mais anglo-saxónica, que caracterizam esta minha ideia e depois perceber se eu estou a conseguir cumprir esses pontos, não é? Se eu estou a conseguir atingir em um determinado momento aquilo que me propus. Isso é muito importante e é fundamental, e penso que aqui, ao nível do financiamento, é fundamental explicar, especialmente quando estamos numa fase embrionária, onde não existe histórico, e aqui as associadas à ASFAC têm um papel muito relevante na medida em que conseguimos ter uma capacidade de customização muito grande das condições particulares de cada financiamento àquilo que é a ideia subjacente, portanto não existe um histórico, portanto eu não consigo fazer uma análise financeira com base numa realidade passada, tenho de suportar muito a minha análise na base daquilo que é a projeção futura dessa ideia, desse projeto, dessa iniciativa, o que quer que seja. E portanto é fundamental
que eu tenha esse business plan para apresentar aos meus potenciais financiadores e para, de facto, lhes dar o conforto e a confiança que aquela ideia é robusta hoje, que é uma ideia que eu consigo fazer perdurar no tempo e que é uma ideia que consegue, até no limite, idealmente, absorver potenciais fatores de choque que possam caracterizar o mercado, que possam caracterizar a atividade. E normalmente até se costuma dizer que até se deve desenvolver numa lógica até muito conservadora, não é? Para poder tirar, enfim, ir aproveitando depois uma evolução que se calhar até supera as expectativas, não é? Sim, muitas vezes nós olhamos para os empreendedores e dizemos sempre que são sempre muito otimistas, um Exato, bocadinho lunáticos exato. às vezes, não é? E de facto é muito importante ter algum nível de conservadorismo para de facto nós conseguirmos prever situações que podem ser adversas, que infelizmente acontece, e nós até temos num passado recente que tivemos alguns eventos absolutamente extraordinários que há 100 anos não aconteciam. Por exemplo, a pandemia é um ótimo Quantos exemplo. empreendedores não ficaram de repente E isto é com uma um problema? situação que pode ter um impacto muito significativo e que tem um impacto muito significativo nos modelos de negócio. E, portanto, ter a capacidade de cautelar e de prever esses cenários e como é que eu vou conseguir resistir a esses cenários e encontrar soluções alternativas é fundamental. Portanto, e para isso o business plan é o modelo, é o processo, digamos assim, fundamental para atingir esse fim. E há outro pormenor que eu acho que também pode ser importante destacar aqui, que é esse próprio planeamento, não é? Ou planificação do negócio, digamos assim, não é? Ajuda também a que o próprio empreendedor vá ajustando, observando aquilo que ele previu, vá ajustando também o negócio, não é? Exatamente. Muitas vezes até estamos a conseguir ir acima daquilo que nos tínhamos proposto e que pensávamos e, portanto, conseguimos até desenvolver novas ideias adjacentes, novos produtos, novos serviços que nascem, digamos, daquela ideia primária. Por outro lado, quando as coisas estão a correr menos bem, eu consigo, de uma forma muito precoce, identificar esse desvio e encontrar medidas corretivas que me permitam atingir depois o objetivo que me propus inicialmente, sem pôr em causa esse facto, porque muitas vezes o grande problema é atingir digamos, essa percepção de que há um desvio de uma forma precoce. Portanto, não chegar a essa percepção de uma forma muito tardia, onde depois já estou a correr atrás do prejuízo, passa a expressão, mas consegui-lo identificar muito antes, é a forma que eu tenho de conseguir encontrar medidas corretivas que depois me vão permitir solidificar o meu processo, o meu produto, o meu serviço, o que quer que seja. A verdade é que Portugal tem, e há dados que nos dizem que todos os anos abrem centenas de empresas em Portugal, mas há também uma taxa de mortalidade nas empresas muito elevada, não é? É de facto, culturalmente ainda temos de fazer o nosso caminho, ainda temos uma certa... eu diria um certo conservadorismo no sentido de procurar a estabilidade e, portanto, o empreendedorismo, a parte da dor, não é, do empreendedor, aqui tem sempre uma componente muito forte. É muito importante nós vermos que, em termos de taxa de atividade empreendedora, que é um indicador internacional, nós comparamos em média com a União Europeia e com os principais países da União Europeia, portanto não estamos muito diferentes, mas depois quando vemos a taxa de manutenção dessas empresas após 3, 4 anos, aí é que é o grande fator de perda. E isto muitas vezes tem a ver precisamente com o que falámos antes, que é não ter em consideração aquilo que são a projeção a médio e longo prazo. Obviamente uma projeção a médio e longo prazo é sempre um exercício que pressupõe um nível de incerteza grande, nós não conseguimos, é sempre muito fácil prever o passado, o futuro é mais difícil, não é? Mas nós, se conseguirmos ter indicadores que vamos acompanhando, vamos conseguindo corrigir, digamos assim, esses eventuais desvios que possam ir acontecendo e, portanto, contribuir para que a taxa de abandono seja mais pequena. Mas, de facto, é uma taxa de abandono ainda muito grande e que deve ser alvo de um robustecimento do nosso exercício de business plan, do nosso exercício de planeamento e depois para assegurar uma melhor execução do mesmo. É também aqui mais uma vez importante termos em consideração aquilo que falávamos há pouco sobre a componente económica e a componente de tesouraria. É muito importante que o empreendedor perceba esta realidade diferente da componente económica e da componente de tesouraria. Muitas vezes misturamos conceitos e até podemos ter uma posição de tesouraria confortável, mas se tivermos de pagar aos fornecedores tudo o que lá está, ficamos sem essa tesouraria. Portanto, é importante termos esta percepção desta diferença entre económica, entre tesouraria e os aspectos económicos. Não é? E no mercado, onde é que os empreendedores podem ir, no fundo, buscar recursos financeiros? Que instituições é que têm à sua disposição para... O mercado, existem várias, até algumas políticas públicas para potenciar o empreendedorismo.
Existem, eu diria, dois grandes mercados, digamos assim, o mercado financeiro e o mercado de capitais. Infelizmente, em Portugal, o mercado de capitais ainda não está suficientemente desenvolvido e não está ainda suficientemente maduro e, portanto, ainda temos de fazer a nossa curva de evolução, tanto ao nível do empreendedor como ao nível do próprio investidor. Portanto, é um caminho que se faz nestas duas vertentes. Ao nível do financiamento, as associadas da ASFAC, como eu dizia há pouco, têm uma capacidade de customização do produto e uma capacidade de customização das soluções de financiamento muitíssimo grande. Portanto, claramente, os aspectos relacionados com as garantias que é possível obter, o próprio nível de rácios de capital e da autonomia financeira inicial que o projeto apresenta são relevantes para aquilo que é a execuibilidade das soluções de financiamento. Obviamente, há aqui a questão da sustentabilidade do próprio financiamento e da responsabilidade associada a esse financiamento, mas as associadas da ASFAC têm, de facto, aqui esta vertente, esta capacidade de customização e temos muito uma percepção da responsabilidade num duplo sentido da palavra. Responsabilidade de financiamento em assegurar que, de facto, fazemos a nossa análise económica de viabilidade para assegurar que aquele empreendedor, que aquele projeto consegue fazer face ao serviço da dívida, mas, por outro lado, também assegurar que há a capacidade de dotar o empreendedor de meios e de ferramentas, digamos, neste caso, ferramentas financeiras, para prosseguir a sua ideia, para prosseguir o seu negócio, a sua atividade. E isto é muito importante, esta segunda vertente da responsabilidade do crédito, digamos assim, porque, de facto, é assegurar que todos, no limite, conseguimos ser um empreendedor e que todos, tendo uma boa ideia e ter uma boa capacidade de execução dessa ideia, conseguimos ter meios para fazer desenvolvê-la. Muito obrigada.